Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. Pessoal, nós não estamos no pico, lá antigamente, lá no alto da colina, na nossa querida Vila Progresso, que está ao fundo, mas nós estamos no Morro da Nova Sintra, aquela laje autêntica. Você vai perceber os ruídos e tudo, porque aqui o programa é raiz. Pessoal, Leite Nervosa, tu tá fazendo o quê? Nada? Roda a vinheta que eu vou apresentar a nossa convidada. A nossa convidada, pessoal, ela é professora, jornalista, chefe de cozinha e mãe pâncreas. É a Viviane Bianconi. Ela tá na área, hein? Viviane, obrigado por aceitar o nosso convite. Está aqui participando do nosso programa Na Laje. Falar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, da sua profissão e principalmente do Mãe Pâncreas, né? É verdade. Obrigada pelo convite, viu? Um prazer estar aqui. E aí, Mãe Pâncreas, né? Da onde define tudo isso. E sempre trabalhei como jornalista. É a minha primeira formação. Depois veio a formação em gastronomia. E por conta de uma condição de vida aí que nos apareceu, meu filho Diogo, com 4 anos, diagnosticou diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que nasce, né? E aí vai desencadear numa certa idade. E aí a gente ficou assim, e agora? Como é que vai ser? Tira todo o açúcar, não pode isso, não pode aquilo, aquela confusão, além de lidar com uma doença que é silenciosa e que os sintomas assim são muito difíceis de você perceber e até de tratar, mas depois, né, com o caminho certo a gente consegue. E aí eu fiquei meio assim, falei, e agora, o que ele vai comer? Porque diabetes a gente já pensa, não pode nada de açúcar, né? E teoricamente é esse o primeiro ímpeto que a gente tem. Só que 1 ano depois, ele desenvolveu uma outra doença autoimune que tinha uma restrição de sal. E aí eu falava, pô, legal, né? De um lado não pode açúcar, do outro não pode sal. Pode sal. O que o menino vai comer, Coitado né? do menino. O que ele vai... como é que a gente vai continuar uma alimentação saudável sem perder o prazer de comer? Porque é isso que eu sempre falo. A gente tem que ter prazer de comer. Não dá pra a gente comer sentindo que é uma obrigação, sentindo que aquilo não é o meu gosto. E aí foi aí que eu falei, vou procurar estudar para trazer aí mais sabores para ele, para conseguir fazer algo que realmente impactasse no tratamento, na vida dele e que ele não perdesse o prazer de comer, né? Porque isso é muito importante para mim. Isso é o principal. Então, a Viviane, ela, falando aqui nos bastidores, ela é a mãe pâncreas, né? Então, ela exerce uma atividade para o filho dela e também explica até para as outras mães que têm um filho diabético. Então, ela explica como que ela é. Ela faz a função do pâncreas, né? A gente até brinca, mãe pâncreas, né? Por isso, porque já que o pâncreas não trabalha, a gente tem que fazer a função dele. E aí dosando, né, com a questão de insulina, a contagem de carboidratos, né, nos alimentos. E aí, por isso que é tão importante a gente conhecer o impacto daquele alimento, no que vai subir mais a glicemia dele, no que não vai prejudicar tanto. E nas escolhas, né, Lincoln? Porque a gente lida com isso o dia inteiro. Então, hoje eu falo, não é uma dieta de restrição, é uma dieta de escolhas. Então, o que ele vai escolher ali, que vai ser melhor para ele naquele momento, que vai dar mais prazer, né? E aí, diante disso, na cozinha, eu me encontrei, né? Comecei a fazer, né, para ele, para minha família, para casa, mas também falei, eu acho que eu posso abrir. Quem adorou aqui bastante, não duvido, e deve estar essa hora lá esparramado no sofá, sabadão desse, o Thiago, mandar um beijo, o Thiagão, seu marido, o Thiago Vigart, que também é jornalista, né, que acompanhou também o esporte da nossa Baixada Santista, mandar um beijão pra ele, deve estar lá esparramadão, esperando, já deve ter almoçado, menu, né? Já tá esperando aquele menu, mas Thiagão, forte abraço aí, brigadão pela indicação, veio a sua esposa primeiro, depois você vai vir, não vai fugir da gente não. Verdade.
Todo mundo se beneficia, né? Com uma boa alimentação, com uma comida aí bem preparada. Com certeza a família toda acho que tem que entrar nesse jogo. No ritmo, né? É importante para ele, né? Às vezes as crianças se sentem muito sozinhas, porque às vezes por educação dos pais, né, que não sabem também nessa questão da contagem, ou estão aprendendo, ou têm dúvidas, como eu tive no começo, restringe e aí fica só a criança ali comendo a comida dela e o resto continua igual, né? Todo mundo vivendo suas vidas. E é isso que eu bato muito de frente. A gente tem que seguir um ritmo aí próprio e também não dá pra gente tirar tudo. A gente tem que trabalhar esse equilíbrio de o que me dá mais vontade de comer. Sempre dou esse exemplo. Festinha de aniversário, quando a gente vai, ele não pode comer nada, e agora? Não, a gente vai lá na mesa do bolo, olha o docinho. E aí, filho, qual que tá mais apetitoso? Hoje eu vou nesse docinho. Não preciso comer o bolo. Então eu vou naquilo que eu tenho vontade, naquilo que de repente vai me saciar, que me dá prazer, né? Então isso são as escolhas que a gente tem que fazer na vida e para todo mundo, independente se tem diabetes ou não. Eu acho importante a gente olhar para o alimento e não só se encher, né? Falar, nossa, preciso comer tudo. E aí vem muito do nutrir, né? Que hoje eu passo muito isso na minha cozinha, nas minhas aulas. Falo muito para os meus alunos, comer é muito bom, né? Mas não é só encher a nossa barriga. O que de fato aquilo está me nutrindo, me deixando mais saudável, que consegue me deixar mais em pé, com força para trabalhar. Então a gente precisa começar a pensar nisso, né? Numa hora. Sim, dando até sequência no que nós estamos falando sobre diabetes, algumas pessoas mandaram algumas perguntas. O diabético pode comer açúcar? Pode. Então, vamos lá. No início do tratamento, a gente tem mais dificuldade para entender essa questão da contagem de carboidratos. O que é a contagem de carboidratos? Tudo que o Diogo come, ou uma criança que tem diabetes e segue a contagem, tem uma conta, tem um número. Então, eu até brinco, quando eu olho um prato de comida, eu vejo os números ali. Porque uma colher de arroz tem um valor, uma colher de feijão tem outra, uma proteína às vezes não tem um valor. Enfim, tudo é um número. E aí, essa soma, ela se reflete numa dosagem de insulina individual, tá? Para cada um, não tem receita de bolo pro diabetes. Cada um vai ter um tratamento, e aí a gente faz essa conta, eu informo porque o Diogo usa uma bomba de insulina, tá? Então isso também permite que ele possa sim comer açúcar. A maioria pode sim, tem alguns que não prefere comer tudo diet, depende do tratamento, às vezes não tem uma bomba, às vezes faz uso de caneta, de seringa, então a gente não pode comparar, né, todo mundo igual. Hoje a realidade do Diogo é essa, ele usa essa bomba de insulina que faz aí a conta para mim, me ajuda a ser o pâncreas, né? E a gente informa, ela calcula, automaticamente faz a infusão de insulina e aí ele pode comer, mas dentro daquilo. Pode comer açúcar? Pode. Mas com equilíbrio, né? Com aquele bom senso, né? Tudo tem o diabetes, para a pessoa que tem diabetes, tudo tem um controle, né? Tudo tem que ter um controle, um cuidado, porque assim, é uma doença emocional, é silenciosa, tudo vai ter um impacto mesmo. Então a gente tem que, né, sempre pensar como é que vai ser aquilo, que horas que vai ser. Essa é uma rotina um pouco mais detalhada, né? Viviane, qual os absurdos que você já ouviu sobre crianças com diabetes? É bem complicado, né? A gente ouve que vai ficar cega, que vai perder a perna, porque tem uma comparação que também. Que não pode se machucar, que né? não pode se machucar, que vai sangrar muito. Tem o diabetes tipo 1, como eu falei, que é uma doença autoimune, e o tipo 2, que não. E aí o tipo 2 já vem de um comportamento. Se aquela criança é mais sedentária, não dá pra gente colocar tudo isso, mas ela não nasce com isso, ela desenvolve, né? Qualquer pessoa pode desenvolver um diabetes tipo 2 por falta de exercício físico, alimentação, enfim. Então são duas coisas bem diferentes. E esse tipo 2, se eu não me engano, dá muito em grávidas, né?
Tem o diabetes gestacional. Ah, é diferente. Isso. É legal, é bom você explicar. É verdade, minha esposa teve diabetes, nas 2 gestações, ela teve diabetes também. Gestacional. Ah, gestacional. Isso. Eu pensei que era esse tipo 2. O tipo 2, geralmente a gente vê em pessoas mais velhas, né? Aquele diabetes da vovó que a gente fala, né? Que aí não trata. E aí, quando você não tem tratamento, realmente tem pessoas que chegam a perder visão, perde, né? Perna, o pé, dá muito problema. São complicações diferentes. Mas um diabetes tipo 1 controlado, uma criança, né, ou um adulto que tenha diabetes tipo 1 controlado, é vida normal, tá? Não tem nada disso de, vai ficar cego. Isso vai depender muito do quanto ela se cuida, do quanto ela faz o tratamento, segue o tratamento. Bacana, bacana. Viviane, como é que você vê a escola pública, se ela está preparada para atender as crianças com diabetes? Como é que você vê hoje no cenário? Em pleno século XXI, como é que você analisa hoje? A gente idealiza muito, né, que as escolas, não só públicas, estejam preparadas, né, as particulares também. Mas ainda é muito precoce essa educação em diabetes. É uma luta muito grande que a gente tem em informar, em saber, né? Muitos professores não sabem como é que vai lidar e às vezes aquele aluno ali começa a fazer um diagnóstico na escola e ele não está preparado para saber se ele vai muito no banheiro, porque um dos sintomas são esses, né? Excesso de urina, vai toda hora no banheiro, sede, isso aí é um sinal de hiperglicemia. Então, são sintomas, como eu falei, silenciosos, é difícil diagnosticar. Então, não dá para a gente cobrar que esteja preparada, a escola esteja preparada, porque existe esse trabalho de educação em diabetes que a gente tem que fazer, que a gente tem que falar, né? Eu, por exemplo, a gente, por experiência própria, o Diogo não escola pública, né? Mas mesmo nas escolas particulares, ninguém sabia ainda o que é o diabetes, tal. Uma discussão ampla, né? Muito ampla. Então vai muito daquele pai, daquela mãe ir até a escola e explicar. E aí sim, abrir um leque, né? A gente fez muito isso no começo do diagnóstico. Eu levava apostila, eu ia falar sobre, deixava fazer reuniões com os professores, tirar dúvida, porque aí sim a gente começa a dar uma noção para que eles também possam ajudar a gente, dar esse suporte. Já é até difícil ele ver um amiguinho comendo de tudo. Exatamente. Né? Poxa, mãe, por que eu não posso? Professora, por que eu não posso? Então, já até na cabecinha dele ou dela, já fica aquela restrição, aquele né? estigma. Então, como é que eu vou fazer, exatamente, é preciso trabalhar isso com os professores para não fazer essa diferenciação, né? Então, para entender que aquele aluno precisa, às vezes, de um suporte a mais, quando tem uma alimentação diferente, tá sempre nessa conexão com os pais, essa conversa, e sempre criar aquela criança muito consciente, né? Porque é ela que acaba ali meio que se virando, tendo que lidar com o tratamento. Quando virar um adulto, é ela que vai se autocuidar. Então, essa conexão, assim, é muito importante para que a gente tenha um amplo atendimento nas escolas, em qualquer lugar, né? Sim, sim. As redes sociais, como que vieram para somar? Como é que você entende? Vieram para somar ou para atrapalhar? O que você acha das redes sociais? Porque tem hora que as pessoas consultam as redes sociais para poder lançar o diagnóstico do próprio filho, do próprio paciente, e se acha o médico, né, naquele momento. Como é que você vê as redes sociais hoje? A gente vê muito absurdo, são dois lados, mas logo no diagnóstico também eu criei uma página para o Diogo. Eu queria compartilhar com outras mães, com outros pais, a mesma situação que eu, porque eu não tinha informação também. Então eu queria essa troca, e nada melhor do que uma troca verdadeira de experiência. Então quando a gente sabe, né, o lugar do outro, que é igual ao nosso, né, o que a gente passa é semelhante, a gente consegue fazer essa troca saudável. Então eu acredito muito nessa troca. Hoje eu acho que a informação em diabetes tem que ser falada sempre. Para mim, eu vejo esse caminho. Saiba onde você vai. Então, se você tem um diagnóstico aí recente do seu filho,
vai em páginas onde realmente você tem informação. Eu também sou colunista, escrevo receitas para uma revista especializada em diabetes, que é a Momento Diabetes, uma tiragem nacional, ela tem online também. Então, assim, é também um lugar onde a gente fala de tudo, não tem só receita, a gente fala de comportamento, a gente fala de tecnologia, de como lidar aí no psicológico dessa criança, dos pais, atividade física, enfim, tudo. Então, lá você consegue encontrar realmente informações com credibilidade, onde você sabe que você pode confiar. Então, procure os locais, associações, né? E principalmente hoje, as páginas, os perfis, onde realmente as pessoas saibam o que estão falando, sem alarmes, compartilhando momentos reais, né? Informações que vão fazer diferença na vida das pessoas e não só ficar nos achismos, nada, né, disso. É que os achismos até atrapalham, né? Pode prejudicar o paciente, pode prejudicar a pessoa que necessita de um atendimento específico. E a gente nota, alguns internautas mandaram aqui uma pergunta, né? A gente nota que muitas pessoas buscam esses remédios, supostamente naturais ou milagrosos, né? E alguns até deixam o remédio que está prescrito pelo médico de lado, que dica que você dá. Por exemplo, uma mãe diagnosticou que o filho tem diabetes. Foi no médico, o médico passou, aí só que ela foi lá e entrou nas redes sociais, entrou no Google, né? O pai de todos os amigos, né? E foi lá e diagnosticou. E teve aquele remedinho que tem um remédio natural e aqueles remédios milagrosos que as pessoas colocam na vida das outras, falando assim, não, ou para vender ou de alguma forma para criar mídia. Que dica que você dá, Viviane, para essas pessoas que buscam essas informações sobre médicos, deixar de lado a prescrição médica e seguir com esses milagrosos aí da internet? Sou totalmente contrária. O diabetes tipo 1, ele não tem cura. Tá? É uma doença que ela não tem cura ainda, mas existe tratamento. E tratamento para quem tem diabetes tipo 1 é insulina. Então não deixe de lado o tratamento que o seu médico prescreveu, de acordo com a sua vivência ali, porque não tem cura. Esses remédios naturais, isso não existe, tá? Isso realmente é uma ilusão e eu entendo que no início a gente até fique muito, nossa, será que vai... A gente cai em ilusão porque é um sofrimento muito grande. Sim. Você receber um diagnóstico do seu filho com algo que não tem cura. A gente não quer meio que aceitar, mas a melhor coisa é a aceitação. Começa na aceitação e entender que ele precisa de insulina para sobreviver. E esses remédios não podem ser substitutos de jeito nenhum. Agora, aliado a isso, aí sim, a gente tem a questão da atividade física, de uma alimentação mais limpa, caseira, muito mais saudável. Aí sim é onde eu acho que as mães, principalmente como eu, podem entrar e começar a buscar essas alternativas naturais, caseiras, aliado ali sempre ao tratamento. E dá para viver bem com a doença? Dá para viver muito bem. Diogo, eu falo que é uma criança, ele faz futsal, ele faz basquete, ele não tem medo de nada, restringe. Ele sempre fala, não é uma doença, é uma condição que eu vivo. Como nós vivemos com tantas condições, né? Tem pessoas que vivem aí com condições e você nem enxerga. Então, dá para viver muito bem, dá para viver de forma saudável, com uma expectativa sempre muito boa. Tem dias que não é legal, a glicemia, tudo se reflete na glicemia, né? Se a gente fosse aqui também a gente ia ter esse impacto. Então, quando fica mais nervoso, triste, isso altera. Mas é saber lidar e principalmente aceitar a sua condição, tratá-la com todo carinho, né? Ter esse amor próprio. Sempre procurei nunca dizer não para o Diogo. Eu tinha muito medo que ele comesse escondido alguma coisa, como muitas crianças fazem, né? E aí fala, não pode. Aí vai lá e come escondido e você não vê, depois você tem que tratar. Então assim, eu sempre expliquei para ele, agora não dá. Vamos dar uns 15 minutos, vamos fazer essa negociação, né? É importante ela ter noção
de que o corpo dela trabalha diferente de repente, né? Mas com o tempo ele... Quantos aninhos que tem o Diogo? O Diogo vai Grande Diogão, hein? Vai fazer 14 anos. 14 anos? É, e desde os 4, né? Então já começa a ter uma consciência bem bacana, é o que eu falo. Ele sabe hoje se cuidar, mexe lá na bomba de insulina dele, sempre com o suporte nosso aqui, né, tal. Mas assim, o importante é aquela sementinha a gente já plantou, né? E o bom também é que ele pratica esportes, né? Exatamente. E precisa também, Viviane, precisa a família ajudar, contribuir, porque se não para deixar a criança ou a menina ou o menino sedentário, deixar jogado no canto, deixar no sofá, videogame, vendo televisão e acaba aqui não praticando o esporte, que é uma saída assim para dar autoestima dele, né? Para assim, poxa, eu posso jogar bola, eu posso jogar basquete, eu posso jogar tênis, eu posso jogar o esporte que eu quiser fazer, eu posso fazer também. Exatamente, é importante que a gente faça isso para qualquer tipo de criança, tendo diabetes ou não, incentivar o esporte, incentivar a essa movimentação, porque a gente tem um gasto natural de insulina, né? Quando ele vai lá praticar, a gente até sabe, já leva uma balinha lá, porque vai dar hipoglicemia, que é a baixa de açúcar no sangue. Ele leva lá a balinha dele no futsal, quando vê que come a balinha, parou e volta e a vida continua. Eu vi olha eu falando de reportagem na internet, vou quebrar os protocolos do programa com as perguntas. Eu vi uma reportagem, faz tempo que eu vi, né? Que eu tinha um amigo meu que eu trabalhava junto com ele, e ele tinha diabetes e vira e mexe ele levava a seringa, né, de insulina e ele aplicava na própria barriga dele, né? Então eu ficava conversando com ele para entender como é que era essa doença, né? E eu procurando na internet, eu vi que tinha um rapaz que foi salvo por uma Coca-Cola. Isso, né? Perfeito. Eu falei assim, cara, uma Coca-Cola salvou uma pessoa com diabetes, disso, né? Eu falei, agora que me deu o estalo de você falando para mim sobre o jovem, eu pesquisei uma vez, aí falou assim, pô, um jovem acho que estava com a baixa de açúcar no sangue. De açúcar, e deram uma Coca-Cola para ele. Isso, rapidinho. Sinal que a Coca-Cola tem bastante açúcar, né? E esse lado é bom. Mas quando a gente tem a hipoglicemia, que é essa baixa de açúcar no sangue, a gente precisa entrar com alimentos de absorção rápida. Então, Coca-Cola, o próprio açúcar, né? Um sachê de açúcar, mel, um suco de laranja bem doce. São coisas onde a gente já consegue colocar mais açúcar, porque é normal, tá? Da vida de quem tem diabetes, ter a baixa e a alta. Aí na baixa a gente entra com esse açúcar rápido e na alta, insulina. Aí sim a gente hiperglicemia, quando a taxa de açúcar já está muito alta lá no sangue, ele vem com a insulina para baixar. O que o nosso corpo faz perfeitamente de quem não tem diabetes. Tá? Bacana, Viviane deu uma aula aqui sobre diabetes, né? Obrigado mais uma vez. Agora a gente vai mudar um pouco, vamos virar o disco, né? Antigamente tinha aquele vinil, acho que os jovens aqui que estão na câmera não sabem nem o que é vinil. Não sabem o que é vinil. O lado B e o lado A. O lado B ninguém queria ouvir, né? Porque o lado B era aquelas músicas que não estavam... Eram as mais antigas. Então tinha no vinil lado A para você, Raí, e para você, Caio, lado A e lado B. Vamos virar o disco e falar um pouco da profissão também que ela tem de jornalismo. Conta como a jornalista virou mãe ativista dos cuidados de diabetes. Por exemplo, sua profissão principal era jornalista. A minha primeira formação foi jornalismo. E aí eu acho que essa comunicação, né, ajuda muito a gente a tomar frente do diabetes, seja do que for, né, agora dessa cozinha mais saudável. Então é o que eu falo, eu não exerço mais o jornalismo, mas isso faz parte da minha formação na comunicação, em levar, precisa ser uma mensagem clara, né? Então me ajudou bastante, eu acho, fazer essa palavra mais limpa, né? Quando eu ensino, quando eu digo alguma coisa, eu acho que o jornalismo está sempre ali plantado, né? Mas agora eu só quero saber de cozinha. E o bacana é que combinou, né? Jornalismo, professora, né? Chefe de cozinha e também mãe pâncreas. Um somando com o outro, porque assim, você utiliza do jornalismo que você aprendeu para didaticamente informar as pessoas, né? Informar como que a pessoa deve proceder com um filho, com um parente, com diabetes. Então, isso é fundamental. Uma pena que a gente tá
tá chegando ao fim, Já? o programa é rápido lá na STV. Mandar até um abraço pro meu amigo Cláudio, que é o proprietário da STV. Grande Cláudio, um forte abraço e obrigado sempre pela oportunidade da gente estar tendo esse bate-papo aqui, explicando para as pessoas todos os segmentos. Considerações finais, Viviane? Bom, uma pena que chegamos ao fim. É verdade, mas no meu Instagram lá, Mãe Chefe, eu gosto muito de compartilhar essas receitas. É @mãechefe. @mãe_chefe. Tá? É isso aí, pessoal. E aí vocês podem me procurar lá. Tem muita mãe que a gente troca receita, troca ideia, experiência. Não deu certo, o que eu faço? Ele quer comer tal coisa, mas eu não acho diet. Então, fica lá aberto. Eu adoro compartilhar a minha cozinha, abro a minha cozinha, mostro receitas saudáveis, caseiras. Não é nada só diet, tá? É uma cozinha aberta para a gente sempre incluir as pessoas e nunca excluir. A gente tem que estar incluído aí em tudo, ter prazer em comer. Então, quem quiser chegar lá, ver receitas, compartilhar, conversar, trocar ideia, fica lá o meu convite para vocês irem. Vai ser o maior prazer poder ajudar um pouquinho aí. É isso aí, pessoal. Isso aí foi a Viviane Bianco, não é a Viviane Braga não, da Ana Maria Braga, porque ela entende de culinária para as pessoas que tem a doença do diabetes, né? Faz aquela função do pâncreas. Pessoal, chegamos ao fim de mais um programa na Laje com Lincoln Reis. Deixar aqui meu abraço a todos que nos assistem. A audiência tá bombando, hein? Antigamente era só minha mãe, minha esposa, meu filho lá do outro lado do Gonzaga que ligava a televisão. Falei assim, vamos ligar a televisão aí para bombar a audiência. Mas agora, graças a Deus, o programa tá de vento e popa, tá bombando, tá, o Ibope tá lá em cima aí, graças a vocês. Alô, Giba, o Giba que está nos assistindo. Alô, Santiago, comprou ou não comprou o sofá já, hein? Compra o sofá para assistir melhor, para assistir mais conchegado aí com a família, para ter aquela disposição de assistir nosso programa na Laje, que vai ao ar todos os sábados aqui na ISTV. Alô, Giba, alô, seu Hélio do Jabaquara, lá do bairro do Jabaquara, sempre tá assistindo a gente. Também a Malu, mandar um beijo para minha esposa Kelly. Alô, Kelly, será que vai assistir? Assiste aí o programinha, ajuda na audiência, ajuda. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis.